Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 90 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E é por isso que nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre carreira e negócios. Hoje foi difícil escolher o tema para conversar com vocês, porque eu percebi que houve toda essa questão daquela resolução da Receita Federal a respeito do PIX, das movimentações financeiras até R$ 5.000, a partir de R$ 5.000, e só se falou isso durante a semana, e eu fiquei assim pensando se eu deveria fazer um podcast a respeito disso, e acabei decidindo que esse seria o tema do nosso podcast. Eu estou gravando no próprio dia 16, quando essa resolução acabou sendo revogada. E eu vou procurar passar para você, então, o que foi que aconteceu exatamente, para que a gente possa ter uma visão verdadeira dos fatos, o que o Nicolas Ferreira, o deputado Nicolas Ferreira, falou a respeito disso, porque me preocupa muito ver que certos canais que influenciam executivos mentindo a respeito da situação, do que aconteceu, um comportamento absolutamente vergonhoso. E como eu sei que muitos executivos assistem a esses canais, eu gostaria de mostrar exatamente como que você pode saber o que de fato aconteceu e chegar às suas próprias conclusões a respeito da verdade dos fatos. Então, o meu propósito aqui, eu fiz até um script aqui, me perdoe se eu às vezes estiver lendo aqui, isso ser um pouco incômodo, mas assim, eu quero mostrar para você que você tem condições de descobrir a verdade do que aconteceu e nós podemos também tirar algumas conclusões que são úteis para nós, executivos, como, por exemplo, como é que você lida com um erro de uma decisão que você tomou, a sua comunicação e, principalmente, a sua preocupação em conhecer a verdade. E também, eu gostaria de chamar a atenção para esse fato, que é apenas a ponta do iceberg a respeito do primeiro texto que eu coloquei no meu canal O Executivo. Hoje, todo esse canal, todos os meus textos estão na minha plataforma, no meu canal do Substack. Substack basicamente é uma plataforma que permite você colocar tudo aquilo que você produz, quer seja textos, podcast ou vídeos, em um lugar só, e você pode dividir, inclusive, aquilo que vai ser pago e aquilo que vai ser um acesso pago, o que vai ser um acesso livre. Então, fica o meu convite para você entrar, para você se inscrever no nosso canal O Executivo, para ter acesso a todo o material que eu produzo, que minha intenção aqui, como eu falei, é justamente dar para vocês informações que aumente a sua musculatura executiva. E eu dizia, o meu primeiro texto feito para o canal Executivo era justamente uma crítica que eu fazia às moedas digitais controladas pelos bancos centrais. E o Pix é um embrião dessa moeda. E essa moeda, na verdade, é muito mais uma plataforma. A moeda do Brasil é o real, mas é uma plataforma que permite você fazer transações, como é o caso do Pix. O Pix ele é apenas um meio de pagamento, mas me preocupa muito que o Banco Central ele está desenvolvendo o Drex, que é um meio de você fazer não apenas pagamentos, mas você estabelecer contratos entre as pessoas que utilizarem esse sistema. E você imagine a quantidade de controle que você está transferindo das transações para o governo. Então, isso sempre me preocupou, e é por isso que o que aconteceu essa semana me chamou a atenção, e eu gostaria de chamar a sua também, porque quando você faz as transações por meios eletrônicos, nesse formato, nesse caminho que nós estamos percorrendo, onde tudo fica eletrônico e às vezes instantâneo, e isso passando necessariamente pelo governo, por meio dos bancos centrais, e ainda por cima informando a Receita, isso dá um poder que eu considero excessivo ao governo. Então, minha primeira preocupação aqui é mostrar para você o que aconteceu, e a minha intenção em fazer isso neste momento é dar um caminho que você também pode seguir para que você entre nas discussões de um tema como esse, sem necessariamente depender do que é falado para você, quer seja pelos meios de comunicações mais tradicionais, como as redes de televisão, ou mesmo pelas redes sociais. Então, assim, a instrução normativa que deu origem a todo esse problema é de número 2.219, de 17 de setembro de 2024. Então, como você pode ver, ela já está, inclusive, no site da própria Receita Federal, ela já está totalmente riscada, porque ela foi cancelada hoje, né? Ela foi cancelada por essa instrução aqui dos 2.247,
que cancelou a resolução 2219. Então, como é que você faz para você se informar a respeito do que era essa resolução? Porque se você for ler isso daqui, ela é um tanto extenso, enfim, é meio complexo. Então, é nessa hora que é importante você saber usar a inteligência artificial. Eu coloquei aqui, no caso para a Cloud 3.5, que ela pedi para ela aqui, ó, sintetizar a resolução a seguir. Então, eu copiei todo aquele texto que você viu aqui para a Cloud e pedi para ela sintetizar. Entretanto, a primeira síntese que ela fez para mim é uma síntese que ela suprimiu os valores. Eu falei, não, peraí, faz a síntese de novo, mas coloque os valores, os limites para eu entender como que se aplica isso. Então, olha só como ela sintetizou e como fica fácil de você entender do que se trata essa resolução. Então, ela diz o seguinte, qual que é o contexto legal? A resolução estabelece a obrigatoriedade de prestação de informações financeiras à Receita Federal do Brasil via e-financeira. O e-financeira é um conjunto de arquivos que as instituições financeiras têm que passar para a Receita Federal em determinados prazos. Então, obrigações e prazos. Apresentação da e-financeira. As entidades obrigadas, instituições financeiras, seguradoras, administradoras de fundos, entre outras, prazo semestralmente, até o último dia útil de fevereiro e de agosto, quer dizer, o de fevereiro você passa as informações do último semestre do ano anterior e agosto do primeiro semestre do ano corrente. Então, quais são as informações requeridas? Operações financeiras, saldo de contas e movimentações financeiras. Limites, olha aí. Pessoas físicas, R$5.000 mensais. Pessoas jurídicas, R$15.000 mensais. Previdência privada, contribuições e resgates de planos de benefícios. Limite para saldos de provisão ou FAP de até R$50.000. Instrumentos de pagamento, transações por cartões e sistemas eletrônicos. Então, portanto, Pix entra também nesse compartilhamento de informações. Limites, pessoas físicas, R$5.000 mensais, pessoas jurídicas, R$15.000 mensais. Penalidades, multas aplicáveis para atrasos, incorreções ou omissões nas declarações. Ele está se referindo às multas para as instituições financeiras. Vigência e transição. As informações exigidas para algumas operações financeiras e de pagamento serão obrigatórias a partir de 1º de janeiro de 2025. Normas anteriores relacionadas são revogadas, com novas diretrizes em vigor a partir da data de publicação ao início de 2025. E a conclusão que a própria Cloud faz é: a instrução normativa visa maior controle e transparência fiscal através de um sistema detalhado de informações financeiras com limites específicos para diferentes tipos de entidades e operações. E aí, então, assim, realmente a Receita Federal está colocando um controle maior sobre as operações financeiras, mas de uma forma bastante leonina, porque ela não vê o resultado da operação financeira, ela vê a quantidade de dinheiro que passou pela sua conta, independentemente de qual é o destino que isso está sendo dado. Ou seja, se você faz qualquer coisa que gera um valor que, somado ao mês, dá R$5.000, que é um valor bastante pequeno, diga-se de passagem, então essa informação vai ser compartilhada com a Receita Federal. E é claro que a pergunta que se faz é, para ficar um pouco isento aqui, eu perguntei para o próprio Cláudio, mas como que a Receita Federal poderá usar essas informações? Olha o que ele respondeu. Uso das informações pela Receita Federal. A Receita Federal pode utilizar as informações coletadas por meio da e-financeira para diversos fins, com o objetivo principal de garantir a conformidade fiscal e aumentar a transparência nas operações financeiras. Então, aqui estão algumas maneiras específicas de como essas informações podem ser utilizadas. E claro que a primeira coisa que a Receita Federal vai fazer é isso aqui, ó, fiscalização e controle. Identificação de irregularidades. As informações ajudam a identificar discrepâncias e possíveis fraudes fiscais, permitindo à Receita detectar declarações de imposto de renda inconsistentes. A maioria das pessoas que transacionam até R$5.000 por mês, é evidente que a maioria nem faz imposto de renda, porque com certeza, se fizer, não consegue sobreviver. Monitoramento de transação. Acompanhar grandes movimentações financeiras que podem indicar evasão fiscal ou lavagem de dinheiro. Bom, isso aqui não é bem verdade, porque se a Receita quisesse realmente monitorar grandes movimentações, ela não colocaria um limite tão baixo como R$5.000 por mês. Aí ele fala sobre política tributária, quer dizer, análise de dados econômicos, utilizar os dados para entender melhor o comportamento econômico dos contribuintes e fazer ajustes, avaliação de impacto, cooperação internacional, no caso de lavagem de dinheiro. Acho difícil que alguém vai estar lavando dinheiro, trocando R$5.000 por mês,
Automação e eficiência, automação, na verdade, para passar as informações para a Receita, transparência e confiabilidade. Não sei para quem. Transparência, assim, está sendo revelado o seu sigilo bancário para a Receita Federal. Então, não sei se a transparência é o mais correto, mas é como a inteligência artificial está reportando isso. Construção de confiança. Promove um sistema fiscal mais transparente, onde os contribuintes têm confiança de que todos estão contribuindo de forma justa. Bom, se todos estivessem contribuindo de forma justa, nós não teríamos tantos problemas aqui como nós temos, mas o problema, na verdade, não é esse. O problema é a forma como isso aqui foi reportado e que era o que eu gostaria de chamar a atenção, né? Então, primeiro de tudo, o que o Nicolas falou a respeito dessa resolução? Basicamente, ele explicou isso que eu fiz aqui por meio do Cloud, ele explicou de uma maneira bastante didática e com uma linguagem bem popular, que realmente é um problema, porque a Receita Federal está sendo informada do fluxo das transações financeiras e não do que, de fato, é o resultado, que poderia se dizer a sua renda real daquilo que passou pela sua conta, por exemplo, menos os custos que você teve da sua operação. Por exemplo, sei lá, você é um mecânico, você recebeu muito mais do que R$ 5.000 por mês. Entretanto, você pagou uma série de peças para o seu cliente, para poder consertar o carro do seu cliente e tudo mais, e ela vai ver esse movimento, esse fluxo de dinheiro. Ela não vai não vai descontar as coisas como deveria. É uma forma bastante perigosa de você controlar a renda das pessoas, porque você pode tirar conclusões que nem sempre são verdadeiras, principalmente se tratando de um valor tão pequeno. Então, o Nicolas fez um vídeo explicando isso. Aliás, no começo do vídeo, ele fala que não era uma cobrança sobre o Pix. Na verdade, o que estava acontecendo era uma abertura, como a gente acabou de ler ali na resolução, uma abertura das informações dos contribuintes ou das pessoas para a Receita Federal, que poderia cruzar essas informações e chegar à conclusão que uma pessoa que tem ali uma transação de R$ 5.000 por mês nas suas contas bancárias deveria pagar mais tributos, né? Então, era uma fiscalização considerada indevida, porque a movimentação, poderia considerar a movimentação financeira como um indício de renda, entende? O que não é verdade. Na verdade, o simples fato do dinheiro passar pela sua conta pode ser, de repente, um empréstimo que seu pai fez para você pagar uma escola, ou então uma gorjeta que, por exemplo, um garçom recebeu, alguma coisa assim de pouco valor e que não faz o menor sentido, simplesmente porque você somou tudo aquilo ao longo do mês. Bom, o governo, ele que vem o ponto que eu gostaria de destacar inicialmente. O governo alegou que era fake news dizer que o PIX estava sendo taxado. Bom, isso é um absurdo, ninguém falou isso. Então, ninguém nunca falou que o PIX estava sendo taxado. Nós estávamos falando que as pessoas que estavam explicando essa resolução estavam dizendo, olha, a sua movimentação financeira está sendo passada para a Receita, e a Receita pode concluir que aquilo que passa pela sua conta ou aquilo que você transacionou indica que você tem que pagar mais imposto de renda. Ninguém falou que o PIX vai ser taxado. Agora, o absurdo é que a imprensa replicou essa mentira do governo. Quer dizer, a Globo falou isso, outros veículos de comunicação falou isso, e até mesmo o site do Banco Central disse que era fake news, que o PIX seria taxado. Ou seja, ninguém falou isso. E o pessoal está repetindo essa bobagem porque não está sabendo lidar exatamente com a realidade dos fatos. Absolutamente ninguém falou isso. Então, a primeira coisa, e isso traz um ensinamento para os executivos, é isso. Troque de fonte de informação se a sua está mentindo. É um absurdo isso que aconteceu, onde você imagine quantas pessoas que estão no meio empresarial, que confiam nesses meios de comunicação, estão recebendo uma informação mentirosa e estão tomando decisão, até conversando a respeito disso. Eu vi vários executivos em redes como o Instagram, colocando bobagens a respeito do que está sendo falado, porque eles estão replicando aquilo que a mídia tradicional está dizendo que aconteceu. Isso é inaceitável, que uma fonte de informação minta para você. Então, troque de fontes de informação. Eu sempre digo que eu não acompanho a mídia tradicional eu só acompanho, na verdade, para saber o que o geralzão da população está falando e o que, infelizmente, muitos executivos estão conversando. Eu uso as informações em fontes, como eu já mencionei, quer seja Zero Hedge, Gregory Mannarino, o próprio Mike Maloney, e outras fontes que realmente falam muito mais da verdade dos fatos, com mais precisão. Aqui no Brasil, eu uso muito o Kim Paim, porque o Kim Paim ele já faz esse trabalho de ler todas essas fontes
vamos chamar de tradicionais, Rede Globo, Estadão, Veja, Folha, todas essas fontes, e eles geram um resumo diário que é muito fácil de você acompanhar. Então, eu recomendo que, se você quiser ter uma fonte confiável e que usa essas fontes de informação que você está acostumado, usa o Kim Paim, porque aí você não precisa ficar lendo toda essa quantidade, nem assistindo toda essa quantidade de tema. O segundo ponto importante que tem de ensinamento para você, executivo, é que entenda a questão, ou seja, essa informação não é tão difícil mais, melhor dizendo, não é mais tão difícil de você acompanhar o que está sendo dito, indo direto na fonte primária, ou seja, eu fui lá na resolução da própria Receita Federal, e eu sei que o texto é longo, mas dá para você ler. Mas como a gente tem uma agenda muito curta, pega aquele texto, joga na inteligência artificial da sua preferência e pede para ela sintetizar. E aí pede para ela fazer essa análise para você. Porque primeiro que aquilo ali vai ficar um pouco mais isento, que aí você não fica com essa questão, quem falou isso foi o Kim Paim, foi o Nicolas, ou foi a Rede Globo, e você vai construir a sua ideia a respeito daquele. Você pode pedir, inclusive, para a inteligência artificial falar no jargão que você considera mais apropriado. Por exemplo, eu não fiz isso, mas eu poderia ter pedido para a inteligência artificial, por exemplo, explica para mim a resolução em um jargão compreensível para alguém que é formado em tecnologia da informação, ou para alguém que é formado na formação de líderes executivos. Então, ele com certeza faria analogias e faria uma linguagem perfeitamente compreensível, se bem que a resolução é muito fácil até de você entender o que está sendo pedido ali. O terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é justamente que o senso de proporções é o princípio da inteligência, né? O governo ele deveria se preocupar muito mais em fiscalizar grandes empresas, com o histórico, por exemplo, das americanas, as estatais, que não estão dando lucro, estão dando prejuízo depois de vários anos de lucro com o governo anterior, funcionários públicos que têm, de todos os poderes, aliás, e que ganham acima do teto estabelecido, ou mesmo órgãos da máquina pública que possuem orçamentos bilionários muito maiores do que seus pares em países do primeiro mundo. Então, o que o governo está fazendo, na verdade, indo para cima desses miseráveis, é totalmente inaceitável, porque se ele está realmente preocupado com sonegação ou com mau uso de dinheiro, ou então movimentações financeiras, melhor dizendo, que são suspeitas, então, todos esses atores que eu falei têm movimentações financeiras que são suspeitas e o governo deveria começar por eles e não por aqueles que são mais miseráveis. O quinto ponto é o seguinte, eu acho estranhíssimo, e talvez as pessoas não entendam muito bem o que eu vou falar agora, porque vai contra o que a maioria das pessoas diz, mas a gente não tem que ter admiração por um sistema financeiro atrelado ao sistema de arrecadação eficaz. Nenhum país do mundo se fez, um bom país do mundo se fez, porque tem isso, o nosso sistema financeiro ele funciona muito bem, ele é muito tecnológico e tudo mais. O Brasil, eu sei que ele é referência nisso, e não estou falando isso por demérito das pessoas que construíram esse sistema, mas é para a gente pensar um pouco que isso, na verdade, é um sistema de controle e um poder excessivo no governo. A gente acha normal isso, mas não é normal. Como é que pode nós emitirmos as notas fiscais, as empresas emitirem as notas fiscais em um sistema do governo? Princípio básico de administração. Quem faz não controla. Então, sim, nós temos que ter isso separado. Quer dizer, olha, poderíamos ter sistemas de empresas que emitem as notas fiscais. Esse sistema pode até conversar com a Receita Federal, não vejo problema nenhum disso, mas você emitir sua nota fiscal dentro do sistema do próprio governo é um poder excessivo na mão do governo. Então, assim, quando há um excesso no poder na mão do governo, primeiro que ele usa muito mal esse poder, e eu acho que ele tem que diminuir essa mão do Estado, que está muito pesada em cima dos brasileiros, até porque há uma perversidade grande nesse governo, né? Eu acho que o importante era eles focar em oferecer educação, saúde, segurança pública de qualidade. Ou seja, quando ele tiver isso, quando ele fornecer isso para nós, então a gente pode até pensar em ter uma qualidade maior no sistema de pagamentos. Mas hoje, se você olhar, tem algum sistema do governo oferecido para a população que funciona tão bem quanto o sistema da Receita Federal? É impressionante quando você vai pagar, quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, tudo funciona. Tudo lá funciona perfeitamente, não dá nenhum problema. Agora, vai lá consultar alguma coisa no gov.br, ver se você tem toda essa eficiência a respeito das suas informações, ou quando você vai usar um sistema como o do SUS ou da sua aposentadoria, para ver como é que a coisa funciona. Então, assim, nós precisamos admirar aquilo que realmente faz sentido ser admirado.
esse sistema bancário informatizado do jeito que ele é, atrelado à Receita Federal e ao Banco Central, isso daí realmente é um excesso de poder na mão do governo, isso não faz bem para as empresas e muito menos para o país. Um ponto fundamental aqui é que é o que eu sempre chamo a atenção, que às vezes parece que é uma coisa que não tem a ver com a formação de líderes empresariais e líderes executivos, mas está totalmente relacionado, as pessoas entenderem por que tem imposto de renda. Quer dizer, por que existe Receita Federal, por que são cobrados esses tributos seus. Então, isso existe, pessoal, para manter a economia funcionando. Quer dizer, é uma situação que não é normal. Por quê? Porque como nós usamos hoje moeda fiduciária, ou seja, moeda que é emitida e tem como lastro dívidas do governo, esse sistema ele transforma a economia de uma forma que ela fica cheia de disfuncionalidades. Por exemplo, as pessoas acham normal o Banco Central dizer que é saudável você ter uma inflação, por exemplo, de 2%, ou no caso do Brasil, de 4% ao ano. Ora, como que pode ser saudável alguém roubar de você, de cada R$100, roubar R$4? E isso ser todo ano? Quer dizer, isso é um absurdo, né? Então, mas nós aceitamos que esse absurdo seja a nossa economia. E por que isso acontece? Porque nós usamos esse sistema de moedas fiduciárias. E esse sistema, ele é um mecanismo que é, ao mesmo tempo, uma fraude, ele é um roubo e ele é um sistema de escravidão. Então, eu já expliquei isso em outros vídeos, faço questão de repetir, que é mais ou menos assim. Por exemplo, você tem um copo aqui, vamos supor que toda a economia seja esse copo, tá certo? Ora, se todo o dinheiro que eu emito seja apenas essa unidade de valor, o máximo que esse copo pode valer é essa unidade de valor, ou seja, ela pode valer, por exemplo, R$1 ou $1, então só vale R$1. Quando você emite uma segunda nota sem lastro ou sem nenhum motivo, qual que é o valor que esse copo pode valer? Ele pode valer até R$2, tá certo? Ou seja, essa segunda nota roubou o valor dessa nota que existia na economia. Essa nota aqui vale metade do que ela valia antes. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, esse é um sistema que, primeiro, por que ele é uma fraude? Porque esse dinheiro que você usa, que está aí na sua carteira, ele é emitido pelo Banco Central. Ele é um cheque que o Banco Central emite e recebe em troca os títulos da dívida pública. E ele é uma fraude porque o que você precisa para emitir um cheque? Você precisa ter dinheiro na sua conta. Ora, o Banco Central emite esses cheques, e que é o que circula na economia, que é o que está na sua carteira, e ele não tem nada ali na conta, não tem nada dando lastro para esse cheque. Então é uma fraude. O segundo ponto é um roubo, porque, como eu te mostrei, cada vez que ele emite uma nota dessa a mais na economia, ele rouba o valor das notas que estão na economia. E, por último, é um sistema de escravidão. Por que é um sistema de escravidão? Porque você precisa, é você que paga essa dívida contraída pelo governo e que ele não perguntou para você se você queria ou não. Quando você vê isso, você fala, peraí, eu estou pagando uma dívida que eu não fui consultado se eu queria contrair essa dívida ou não. E esse é o sistema que roda em todo o país, o sistema de moeda fiduciária. Então, você tem que entender isso, por quê? Porque esse é o motivo pelo qual você trabalha muito mais em relação ao que trabalhava seus pais, seus avós ou seus bisavós. Porque para você manter o padrão de vida que você tem hoje, se você não trabalhar muito, você não consegue ter a renda necessária para isso. E o segundo ponto fundamental também nesse caso é que eu percebo, e isso é uma preocupação que eu sempre tenho mostrado aqui nos vídeos para vocês, uma preocupação muito grande com o fato de que os executivos trabalham muito, mas eles não guardam, ou seja, eles têm muita dificuldade com os investimentos. E é claro que, se você não entende esse mecanismo, você vai ficar sempre na mão de assessores financeiros que, diga-se de passagem, também muitas vezes não entendem com profundidade esse sistema. É por isso que eu fico tão preocupado, porque imagine se hoje já é assim, imagine quando o Drex for implementado, ou seja, quando você tiver uma plataforma onde não apenas os pagamentos podem ser feitos por eles, mas várias operações financeiras podem ser feitas por essa plataforma feita pelo próprio Banco Central, ou seja, atrelado ao governo. Então, tudo isso que nós estamos reclamando hoje, pode ser que numa plataforma mais intrincada, capaz de fazer contratos entre as empresas ou entre você e o governo vai ter ainda mais poder do que ele tem hoje. É por isso que esse assunto é tão importante, não apenas para a população em geral, mas para você que é executivo, porque isso afeta os seus negócios e a forma como os seus negócios são feitos. Em sétimo, falando sobre comunicação, agora vamos falar uma outra perspectiva disso que aconteceu. Se você é executivo
e comete um erro, como, por exemplo, o governo cometeu um erro, não adianta você tentar consertar o erro por meio da comunicação. Não existe comunicação que, uma vez feita, vai consertar um erro. Ah, eu tenho um jeito aqui de consertar o erro que eu fiz, escondendo o erro, mentindo a respeito dele. Não adote isso como uma forma de corrigir os seus erros. Se você erra, você deve acusar-se, dizer, olha, cometi um erro aqui, peço desculpas, vamos consertar o erro. Agora, não tenta melhorar a comunicação imaginando que isso vai esconder o erro. A mentira nunca vai corrigir um erro. Eu nunca vi um momento na minha vida, pelo menos, na nossa história, onde tantas mentiras fossem colocadas de maneira tão frequente e tão rápida, com o intuito de esconder problemas, erros e tudo mais. Então, todos nós cometemos erros, mas existe um ponto fundamental que eu quero chamar a sua atenção e que também eu tenho falado, não apenas quando eu faço o podcast sozinho, mas também com os nossos entrevistados, e que existem pessoas perversas. Então, uma coisa é o erro que você faz querendo acertar. Outra coisa é uma perversidade, ou seja, algo feito que parece um erro para as pessoas que são do bem, mas que, na verdade, é um planejado para fazer a maldade em você. Então, entenda o seguinte, que quando você tem um sistema de moeda fiduciária, a inflação ela é um objetivo, ou seja, é algo que, inclusive, é buscado. Por quê? Porque se você emite nota com uma dívida e essa dívida tem um juros atrelado, para que você consiga manter o sistema funcionando, quer dizer, você precisa estar sempre emitindo cada vez mais dinheiro para poder pagar aquilo que você contratou mais os juros. Então, é claro que você está sempre emitindo moedas e é importante que haja uma inflação. Ora, a inflação é benéfica para a população? Não. Não existe como a inflação ser benéfica para a população, porque ela tira poder de compra de cada um de nós. E, no entanto, você está em um sistema que a inflação é benéfica para o sistema continuar funcionando. E pior, é um sistema que, se você olhar, por exemplo, que os trabalhos do Ben Bernanke, que foi aquele presidente do Banco Central americano que até ganhou o prêmio Nobel, ele fala assim, deflação, vamos assegurar que isso nunca aconteça aqui. Ou seja, lá nos Estados Unidos ele estava se referindo, né? Ou seja, para que esse sistema continue funcionando, sempre precisa ter inflação, que é uma coisa ruim para você como indivíduo. E se acontece deflação, que é uma coisa boa para você como indivíduo, o Ben Bernanke, prêmio Nobel de Economia, está dizendo, não, vamos fazer de tudo para evitar que isso aconteça aqui. Ou seja, aquilo que tira seu poder de compra é uma coisa benéfica para o sistema, e o que aumenta seu poder de compra é algo negativo para o sistema. Ou seja, nós estamos com um sistema que é contrário aos nossos interesses como população e mesmo como indivíduo. Então, se você não entender disso como executivo, de novo, volta para essa questão que eu mencionei. Todos nós trabalhamos muito, e se você não tiver um mínimo de inteligência financeira para compreender tudo isso que está acontecendo, você vai ter muita dificuldade, não apenas para ganhar dinheiro e manter o seu padrão de vida, mas também para ter uma aposentadoria mais tranquila em função dos seus investimentos. Você tem muita dificuldade para isso. É importante você perceber, né, que essa inflação não apenas ela é planejada, como os próprios tributos também são planejados para tirar a sua renda, né? Quer dizer, são tributos baseados na sua renda, nas suas propriedades. Então, não preciso te dizer, né, de quem esse pessoal que inventou esse mecanismo segue. É só você observar a idolatria que o Galípolo, né, o novo presidente do Banco Central, tem pelo Karl Marx. Se você procurar os vídeos dele falando sobre Karl Marx, você vai ver que ele olha de maneira bem positiva. Então, como executivo, você tem que entender, você tem que saber o que está acontecendo e, portanto, mais uma vez eu reforço, escolher bem as suas fontes de notícia. Então, assim, a minha intenção aqui era justamente poder falar sobre esse tema, que é um tema que está muito em voga essa semana. Eu falei, bom, vai ser difícil eu chamar a atenção para o relatório do Fórum Econômico Mundial a respeito das tendências do trabalho, ou sobre as questões importantes que estão acontecendo de demissões em grandes empresas, uma vez que essa semana foi uma semana que todo mundo, inclusive os executivos, ficaram muito preocupados com essa questão do PIX. Houve todas essas mentiras colocadas pela imprensa tradicional a respeito do que o deputado Nicolas Ferreira explicou, aliás, de maneira muito didática a respeito do que é essa resolução do Banco Central, e a coisa acabou saindo de controle por parte do governo. Ele acabou tendo que aceitar a derrota e cancelar ou revogar essa resolução. Mas do que há para nós, como executivos, aprendermos a respeito disso, eu colocaria aqui, primeiro, você compreender aquilo que está acontecendo, para que você não seja pego
por mentiras que estão sendo faladas para você a respeito de um fato. Segundo, hoje é mais fácil de você entender aquilo que acontece, porque você pode ir na fonte primária dos dados e usar a inteligência artificial para ter uma informação rapidamente e, melhor do que isso, com menos viés, ou então um pouco mais crível do que se você fosse nas fontes mais tradicionais. Terceiro, ficar atento, né, às questões que o que é erro e o que é uma ação de uma pessoa perversa. Isso tanto por parte do governo, mas, é claro, olha na sua empresa também. Quer dizer, você está sabendo avaliar bem as pessoas, quem errou, mas com a boa intenção, e quem foi perverso e fez a coisa com má intenção. E, é claro, essas pessoas perversas, se possível, você sacar da sua organização, até mesmo anular as ações dela, para poder evitar que elas prejudiquem não apenas a empresa, mas, é claro, os colaboradores e também a seus clientes. E, é claro, importante no seu comportamento. Quando você comete um erro, toma uma decisão errada, corrija. Não tenta arrumar isso por meio de uma comunicação e muito mesmo mentindo a respeito realmente do que aconteceu nessa semana sobre esse assunto. Foi inaceitável e eu espero que você não copie esse tipo de comportamento. Como eu disse, hoje, essa semana eu tive que mudar aqui a minha ideia a respeito do que falar no podcast, porque realmente esse tema ficou tão presente para todo mundo que eu achei importante, de alguma forma, atrelá-lo ao mundo executivo, até porque, de fato, ele está conectado. E, novamente, eu faço um apelo para que você se interesse em compreender como que funcionam os bancos, o sistema financeiro internacional, o que são moedas fiduciárias, o que é a moeda, o dinheiro realmente com lastro em ouro e prata. Aliás, caso você não saiba, bancos centrais do mundo inteiro falam para você usar o real, o dólar, etc., mas eles estão comprando mesmo ouro e colocando dentro dos seus cofres. Procure por essa notícia, não acredite porque eu estou dizendo, não. Procure para ver quanto que os bancos centrais de cada país têm colocado nos seus cofres e por que eles estão fazendo isso, se o sistema é tão confiável, se o sistema pode ser utilizado da forma como todos nós utilizamos nos nossos pagamentos. E, por último, também eu quero aproveitar para chamar a sua atenção no fato de que, quando você olha os presidentes executivos do Bank of International Settlements, né, o BIS, que é um banco que é considerado o banco central dos bancos centrais, eles são os que mais fomentam essa ideia de que os bancos centrais têm que saber para onde vai cada centavo que você usa. Quer dizer, eles são pessoas que têm uma voracidade pela sua renda, pelo seu dinheiro muito grande. Então, a gente tem que estar sempre preocupado com isso. Como eu disse, eu me preocupo com você, executivo, que trabalha muito e que merece ter não apenas a sua renda, mas o seu padrão de vida preservado, não nesse momento que você está trabalhando apenas, mas inclusive na sua aposentadoria. E para isso, você tem que entender como que tudo isso funciona, o que essas resoluções afetam você e como que você pode usar a sua inteligência para investir melhor e ter uma aposentadoria mais tranquila. Muito bem, então esse foi o nosso podcast de hoje. Tenho certeza que tem informações aqui muito importantes para você, que vão ser muito úteis para você refletir e, sem dúvida, tomar as decisões mais apropriadas para a sua carreira, seus negócios e seus investimentos. Conto com a sua audiência para o nosso podcast da semana que vem, quinta-feira, 19h30, onde aqui no canal O Executivo nós aumentamos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. Um grande abraço a todos e vamos em frente.